Fala assim: vamos passar para o outro lado. Vamos mais forte agora sim. Vamos falar com fé, tá? Vamos passar para o outro lado. Projeto de vida da Igreja do Evangelho Quadrangular do estado do Brasil e o estado de Minas Gerais. Venha o teu. Quem aqui fez projeto de vida? Você fez em novembro ou fez em dezembro? Quem aqui fez o projeto de vida e não ora mais pelo seu projeto de vida? Já parou para você pensar nisso? Deus é um Deus de milagre. Amém? Então vem comigo, Marcos capítulo 4, verso 35, 36 e até o 41. Vai colocar aqui? Isso, vamos ler aqui, eu não vou precisar nem do óculos. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. O que ele disse? Tem discípulo de Jesus aí? Deixando a multidão, ele levou no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam ou balançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. Jesus estava na polpa. Aonde Jesus estava? Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e chamaram: mestre, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Cubra a sua fonte. Soberano Deus e amado Pai. Pai, nessa noite, Senhor, é noite de bênção. Que o Senhor possa entregar, Senhor, essa igreja, aquele propósito, Senhor, que o Senhor trouxe para o coração de cada um. Quer começar por mim, ó Pai, aquele que passar de volta pelos umbrais das portas, Senhor, dessa casa, possa ser impactados pela palavra, pelo poder do Espírito Santo e possa ser transbordado em nome de Jesus? Em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Estamos no mês 6, significa que a gente já está na metade do ano. Nós estamos na metade do ano. Lembra lá quando foi fazer o culto da virada, quando foi fazer o projeto de vida? O ano que vem vai ser diferente, isso vai ser diferente, aquilo vai ser diferente. Quem lembra? Está sendo diferente? Tá? Será que a gente não deixou nada para trás, não? O texto é bem claro nos dizer que Jesus nos chamou para ir para um próximo passo, para um outro lado, para dar um passo no crescimento espiritual, para dar um passo no relacionamento. Cadê os namorados enrolão aí? Ficar noivo, para dar um passo para casar, para dar um passo para crescer na empresa, para dar um passo para fazer um curso, aperfeiçoação. Então, assim, o que Jesus fala? Eles tinham acabado de tratar com a multidão toda, estava todo mundo lá, aí Jesus chamou eles assim e falou assim: vamos passar para o outro lado. Que lado é esse? O lado espiritual. Então todos eles colocaram Jesus no barco e entraram. E de repente começou o mar a bater, as ondas a subir, o vento a pegar forte. Lembrando que naquela época não era fácil igual hoje, que tinha motor de polpa. Quem movia era o vento. E vento forte e mar forte, isso só faz. Tem um ditado que fala:
mar revolto que faz marinheiro bom, e é verdade, mas eles não estavam preparados para aquilo. Será que a gente está preparado para aquilo? Então, queridos, aonde está o seu projeto de vida? Ele está no seu coração? Você tem lido por ele? Você tem orado por ele? Você tem consagrado por ele? Ou só porque não veio uma das áreas você desistiu dele? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E milagre e bênção tem que ser provocadas, principalmente quando se trata de altar. Fala com o seu vizinho assim, ó, milagres e bênçãos que ser provocado. E nessa passagem, Jesus nos traz, porque nós não podemos ser só físico, porque eles estavam tratando de multidão, estavam tratando das famílias, do povo, estava até meio cansativo para os discípulos. E de repente Jesus chega para eles, assim como vai chegar nessa noite para você, e fala assim, vamos para o outro lado, vamos para o lado espiritual. E muitas vezes a gente não vence porque a gente comete alguns erros. Por exemplo, o texto fala que os discípulos deixaram Jesus dormir na polpa. Quem é pescador aí? Tem pescador aí que já pescou? Pesca de barco? Não. Então eu vou ensinar para vocês. O barco, se tiver alguém da marinha aí, pode até me corrigir, hein? O barco não tem o calado mais fino à frente, lá atrás mais gordinho? Aquela parte lá atrás chama polpa. E a parte da frente chama proa. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que lugar de Jesus não é lá atrás, é na frente. A sua vitória só vai vir se ele estiver na frente. Se ele estiver na frente. Por quê? Porque é ele que vence. É o rei dos reis, é o general do exército, é o cabeça, nunca perdeu uma batalha. Então por que a gente está deixando Jesus ficar lá atrás das nossas decisões? A gente faz tudo certo, chega na hora espiritual, a gente deixa ele para trás. Porque, fala comigo assim, ó, o mundo espiritual é mais real do que eu imagino. O mundo espiritual é mais real do que a gente imagina, do que a gente vê, do que tudo isso. Então o primeiro passo na caminhada com Jesus, para ir para o outro lado, para começar as batalhas espirituais, que são os próximos passos, quem seguir o livro de Marcos vai ver, é que os discípulos deixaram Jesus para trás. E olha que o tempo todo, e em todo o tempo, Jesus estava na frente. Havia milagre, havia cura, havia bênção, havia multiplicação, prosperidade. Por que que na hora de estar tete a tete com Deus, lá no seu quarto, aqui na igreja, na área espiritual, no mundo espiritual, quando a batalha é espiritual, nós vamos deixar Jesus para trás? Se ele que é o leão da tribo de Judá. Amém? Então, o primeiro erro foi, deixaram Jesus na polpa. E Jesus tem que ir na proa da sua vida. Ele tem que ir na frente. As decisões têm que ser dele, tem que ser do Espírito Santo. Amém ou não amém? Então, queridos, a outra parte é o seguinte: eles andaram o tempo todo com Jesus lá, o tempo todo. Mestre, o que é para fazer? Mestre, aquele te chama. Mestre, aquele está doente. Mestre, isso. Na hora que ele chamou, vem, e chamou para intimidade, o que os discípulos deixaram acontecer? Na hora depois quero falar da passagem de Marta e de Maria. Na hora que é a oportunidade de estarmos na presença do Senhor, aí a gente vai para o celular, vai responder o WhatsApp. Aí a gente vai ver, não que não possa fazer, tá, gente? Vocês vão entender no final. A gente vai ver uma série no Netflix e acaba vendo a outra, já passa 5, 6 horas e dava para ler o livro de João inteiro, os 21 capítulos. Na hora de estar com Jesus, a gente deixa ele dormir.
Em vez de a gente explorar no sentido de exploração, de buscar, de estar em comum ou em comunhão com Ele, aprendendo, nós somos discípulos. Lendo a palavra, ó, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, ó, Jesus fez aquilo. Eu faço isso, não tem, eu sou um pequeno Cristo. O que a gente faz? A gente deixa Jesus dormir. Então, nós temos que aprender que a gente não pode deixar Jesus dormir na nossa vida, por nossa conta, porque em vez de tirar um tempo, uma oferta, porque todo mundo acha que a oferta é só que traz no altar. Não, a oferta é a nossa vida também, o nosso devocional, a nossa oração. Porque muitas das vezes o projeto de vida a gente não recebe, não porque Deus é ruim ou a gente escolheu errado, é porque não estamos prontos. Quantas pessoas a gente conhece, pede a Deus um sítio e nunca mais volta na igreja? Pede a Deus um emprego e nunca mais volta na igreja. Amém ou não amém? Então vamos provocar Jesus. Tem que ficar de olho nesse horário aqui, ó. Já achei o horário, pastor. Está grandão aqui. Temos que provocar Jesus. Por quê? Porque nós precisamos ter intimidade com Jesus. Porque vai vir a luta, vai vir o mar, vai vir o vento, vai vir a doença, vai vir um problema no casamento, vai vir um problema com o filho. Aquilo é o mar, era a tempestade, é tudo. E o único que vai conseguir restaurar o casamento, curar, porque os médicos têm coisas que eles não conseguem curar, achar. Tem doença física, mas tem doença espiritual, tem doença sentimental, tem doenças emocionais, tem vários tipos de doença. Nós estamos vivendo na era que a população está em crise, ou está com ansiedade, ou está com estresse. Mas nós servimos Jesus, que é mesmo ontem, hoje e amanhã. E essas doenças não estão sobre o povo de Deus. O povo de Deus está aí? Amém ou não amém? Então, o que essa passagem de um lado para o outro nos provoca é que Deus quer dar um passo. Jesus quer que você dê um passo na sua vida. Já passou da hora de você ser o mesmo. É hora de crescer. É hora de ir para o outro lado. É hora de emergir no Espírito Santo. É hora de crescer espiritualmente. Porque senão nós vamos ficar igual aqueles discípulos ali, ó. Quem é esse que até a natureza manda? Quem é esse que cura? Quem é esse? E eles andaram o tempo todo com Jesus. Nós que estamos na casa de Deus e todo dia e o tempo todo temos buscado as coisas do reino, não pode mais assustar, impactar a gente, como impactaram aqueles homens. Eles viram milagres, viram pessoas ser curadas. Eles participaram da boda de Caná, alguns. E me fazer uma pergunta dessa, por isso que Jesus falou assim: homens de pouca fé. Fala para o seu irmão assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem aqui gostaria de participar de um milagre? Porque todo milagre é provocado pelo nome de... Ninguém faz milagre. Ah, o cara ali faz milagre. Ah, o outro coisa. Tem dons, mas todos os dons são do Espírito Santo. Amém ou não amém? Mas você sabia que através da sua vida, porque a palavra de Deus fala que a sombra de Pedro curava. As pessoas brigavam pelas vestes dos discípulos. Quem já leu isso na Bíblia? Se você não leu, vamos ler a Bíblia, gente. Amém ou não amém? Leia o livro de Atos lá. Amém? Então, queridos, ora o Senhor, que o Senhor vai revelar toda a palavra dele para você. Então, queridos, o que acontece? Nós precisamos provocar milagres. Nós estamos, alguns de nós, igual os discípulos, antes de ir para o outro lado. Antes de ir para o outro lado. Por quê? Porque a gente leu os heróis da fé. Se eu perguntar aqui, vocês vão falar os nomes aí, ó. Abraão, Isaac, Moisés,
E Deus tem um cuidado tão grande que mesmo as mulheres não sendo publicamente valorizadas pela época, ele valorizou vocês. Ruth, Esther, amém ou não amém? Então, todos nós, o Senhor lembra, não esquece de ninguém. Não é assim? Não é verdade? Então, queridos, a proposta hoje é o seguinte: vamos passar para o outro lado. Eu quis só trazer um ensaio do que a gente leu, aonde estava, quem eram aqueles homens que, assim como eu e como vocês, andavam com Jesus, viam os milagres. Quem já viu milagre aqui? Quem já presenciou cura de câncer aqui? Você sabe que cientificamente câncer não tem cura. Então, curou câncer é milagre. Quem já viu ressurreição aqui? Pessoa, não, já morreu, estava morta, mas do nada apareceu, eles falam por aí. Do nada chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém ou não amém? Quem já viu pessoas prosperar e fazer a obra? Amém. Então, até aquela margem, daqui para trás, antes do barco, nós já vimos e os discípulos já viram. E agora eu quero desafiar você. Você está pronto para ir para outra margem? Você está pronto para ir para outra margem? Pergunta ao seu vizinho, você está pronto para ir para outra margem? Tá mesmo? Olha, essa semana, foi ontem, anteontem, essa semana, é tanta coisa que eu me perco nas datas. Eu sou coordenador estadual aqui, de Minas Gerais. O coordenador, pastor Tiago, que é de São Paulo, o filho dele, de 19 anos, pegou a moto e foi trabalhar. Às 8 horas da manhã, o caminhão passou por cima, faleceu às 10. Você está pronto para passar para o outro lado? Eu não tenho filho ainda. Eu não tenho filho, mas eu conversava com ele, eu não me aguentava de dor no peito e no coração. E ele falou assim, pastor André, a ferramenta que a gente usa, ou seja, a moto, levou meu filho. Vocês estão prontos para viver ou morrer por esse evangelho? Você daria sua vida para alguém? Porque Jesus deu a vida dele por nós. Igual o Esquadrão está na campanha em 1000 bolsas de sangue no estado. 1000 bolsas de sangue é fácil. Eu sento lá, com 15 minutos ele tira 400 ml, salva 4 pessoas, de boa. Mas Jesus não. Ele deu todo o sangue pela humanidade inteira. A história do porco e da galinha que foram fazer um tropeiro. Quem já ouviu? Nunca ouviu? A história é, você está ajudando ou comprometido? Você está ajudando, você está participando ou você está comprometido? Aqui com o pastor Jorge, aqui nessa casa, nessa igreja, você realmente está comprometido? Ou você só está no apoio? Por quê? Porque o que a galinha doa para o tropeiro? Ovo. E o que o porco doa para o tropeiro? A vida. Para a galinha está fácil. Só vem, deixa o ovo, vai embora. Amém ou não amém? E agora, e para o porco? Nós estamos comprometidos com a obra de Deus, com essa casa? Então, voltamos para cá. Vamos para outra margem? Chegando na outra margem, os discípulos estavam chocados. Quem é esse que a natureza responde, respeita? Amém ou não amém? Assim que ele chega na outra margem, vem correndo direto do cemitério, ele chega em Gadá, um endemoniado. Diz o texto, Marcos 4, vocês vão continuar lendo lá na casa de vocês. Amém ou não amém? O Senhor vai falar com vocês na casa de vocês ainda, mais do que aqui. Diz o texto que o endemoniado vem, e o texto vai desenhando esse endemoniado. Ele tem uma força tão grande, que mesmo acorrentando ele e algemando, ele quebra as correntes e estoura. Ele não dorme de tanto demônio, o texto fala. Então, uma mensagem só sobre isso, mas uma outra oportunidade. Aí,
que fala da vida do nosso ministério com Deus. Enfim, então o texto fala que ele vem e vai explicando quem é esse homem. Esse homem. Aí chega perto, bate no pé de Jesus e fala assim: o que você quer? Me deixa em paz. Jesus pergunta: qual é o seu nome? E ele fala: Legião. Última vez que você trouxe alguém aqui para a igreja, porque o Senhor já te chamou há muito tempo para você passar para o outro lado. Qual foi o último convidado? Pastor Jorge, ele é o pastor. Nós somos ovelha. Quem gera ovelha é ele. Qual foi a última vez que você trouxe alguém para cá? Ou você vai ficar assim: quem é esse que batiza uns ali, que faz o evangelismo, que coisa? Não. A segunda aliança é Jesus com a gente. Ide pelo mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas, as nações, criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele, aí está a aliança, estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus vai estar com a gente só no culto de domingo? Jesus vai estar com a gente só de quarta, de terça, ou no congresso aqui amanhã? Não, todos os dias. Mas a aliança tem dois lados. Você está com Ele todos os dias? Você fala de Jesus todos os dias? Você senta do lado da pessoa, lá em BH, no motoculto, eu vendo pão diário. Eu vendo por R$10 e a gente compra a cesta básica com esse dinheiro. Pega no conselho, vendo lá e tal. Aí, qual que é a ideia? Sabe o irmão da gente que a gente prega e não quer vir na igreja? Sabe? A gente pega e esquece o pão diário na casa dele. Porque muitas vezes a gente prega para os nossos pais, nossos parentes, e às vezes não vai ser a gente, mas a gente pode mudar a estratégia, orar, esquecer uma Bíblia. Porque quem conhece é o Espírito Santo. Você pega Jesus no ministério dele. Ele fez algum milagre em Belém? Fez algum milagre em Jerusalém? Aí tem um ditado aí fora, que é erradíssimo, mas mais ou menos pode ilustrar isso se ficar na sua mente, que é: santo de casa não faz? Isso vocês conhecem, né? Santo de casa não faz milagre. Mentira. Santo de casa faz milagre, sim. Sabe por quê? O santo lá é você. Eles vão ver, primeiro eles já ficam incomodados porque vocês fazem a diferença, porque eles veem o Espírito Santo em vocês, porque eles veem a renúncia, porque evangelho é renúncia. Você não vai brigar mais com ele, mais mesmo pensando em dar nele uma facada, um soco. Ainda mais irmão com irmão, os mais novos, não é verdade? Mas você faz a diferença. Os seus parentes, sim, eles veem a luz do Espírito Santo na sua vida. Amém ou não amém? Voltando para cá. Aí, eu te pergunto, a primeira coisa, quando Jesus passou para o outro lado, veio um endemoniado. O que Jesus fez? Viu uma manada de porcos e... demônio, se joga para aqueles porcos, vai embora. Porque o nome dele tem todo o poder. Na hora, a legião, era muitos, que era... E o que aconteceu com aqueles porcos? Eles caíram e morreram. Só que aqueles porcos tinham dono, tinha propriedade. Aí o que aquele povo de Gadá fez? Você é louco? Você é maluco? Não dessa forma, estou ilustrando aqui. Você acabou com o nosso bem financeiro, com o que a gente ganhava dinheiro, com isso, com aquilo outro. Vai daqui. Você não é bem-vindo aqui. Você não é bem-vindo aqui. Aí Jesus e os discípulos entraram no barco e foram para outra margem. Agora vamos meditar nisso aqui. Existia um demônio que atazanava e acabava com a vida daquela cidade inteira. Porque Jesus não deixou ele seguir, porque ele era o maior testemunho que Jesus cura, salva, liberta. Amém ou não amém? Aí o testemunho vivo lá, o
que aquele povo faz? Eles preferem o dinheiro, eles preferem o carro, eles preferem o final de semana no sítio, eles preferem o bom emprego, o emprego que vai fazer você trabalhar nos horários de culto, sabe? Você nunca precisou disso, prefere dobrar serviço e parar e afastar. Aqueles gadarenos eram mais endemoniados, mais suvino, mais tudo. Porque antes do meu carro, antes da minha moto, antes desse colete, que é cara das roupas, de tudo, tem um fôlego de vida que Ele nos deu. Por que eu vou preferir a casa, a cadeira, o imóvel, o móvel, do que aquele que é dono dos céus e da terra? O próprio Jesus foi para abençoar aquele, e abençoou aquela cidade, aquelas pessoas, e eles subindo, mandaram Jesus embora. Quantas vezes nós já mandamos Jesus embora por causa de uma festa, por causa de uma viagem, por causa de um emprego? E nunca faltou nada para a gente, porque a palavra que aqui vos está escrito fala que já foi moço, jovem, hoje velho. Eu nunca vi um servo, nunca vi um que serve a Deus, um que segue a Deus, um filho do Deus Altíssimo, mendigar pelo pão. Quem acredita aqui que nunca pelo pão? O Senhor Jesus é com você, você não vai, você tem caminhado com Ele. Amém. Então, vamos rever o que é mais importante para a gente. Às vezes a gente vai fazer uma oferta de sacrifício aqui, mas a gente não faz por causa a gente acha que vai faltar. Mas o próprio Espírito Santo colocou no coração, está pintando a igreja, está fazendo isso, está colocando telão. Nossa, isso é caro. Isso é caro. Você sabe que eu tenho prazer de ofertar lá em Contagem 1? Porque eu converti tem 24 anos só. E a minha igreja tem 46 anos. Vai fazer agora. E ela já foi a igreja do barranco, porque era um barranco. Os irmãos já compraram tudo, já passaram por várias reformas. As pessoas pagaram para que eu tivesse, dizimaram, ofertaram, bancaram para que eu tivesse um conforto. E não adianta nada eu ir lá fora, esquadrão quadrangular bonitinho, ou diácono, ou isso, aquilo, ou líder, ou homem, ou mulher, e ganhar a alma. Eu vou cuidar dela onde? Aqui. E aqui tem luz, aqui tem água, aqui tem equipamento de som, tem tudo isso. Então, ninguém perde por semear aqui de coração. Porque senão a gente fica igual aqueles gadarenos lá. Não deixa que o espírito de gadar trave sua vida financeira, não. Amém ou não amém? Primeira batalha financeira foi difícil, não foi? Demônio lá, nossa. Quem já teve que orar e expulsar demônio? Dá medo ou não dá? Nós estamos com Jesus, é normal. Eu comecei assim também. Eu comecei numa célula, lá em Contagem, futebol, líder de célula. Não era pastor, não era nada. Mas aquilo, não é que me envaideceu de vaidade, eu fiquei muito feliz. Aí eu trouxe um monte de gente. Aí a nossa célula era no sábado. Aí os meninos estavam na fé. Aí o amigo nosso, eu sou padrinho de filho dele, ele congrega lá na igreja lá, o Fabiano. Trouxe um amigo dela lá e falou assim: André, eu não era pastor ainda não. Trouxe fulano de tal, ele trouxe a moto dele, para você ungir. Eu falei, pronto, já estou pregando, já estou cantando, agora vou ungir a moto. Ungir a moto, para a honra e glória de Jesus, para me derrubar mais ainda, roubar a moto da segunda. Vocês estão rindo? Me deu um desespero, mas a gente não pode ser vaidoso. É pela fé, é pelo respeito, é pela autoridade. E o Senhor já derramou autoridade sobre a vida de vocês. E o Senhor respeita essa autoridade. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor pediu Moisés para subir Arão, que ele não ia entrar na terra prometida. E quando o Senhor ia recolher Arão, ele estava com a túnica, ou seja, estava com a autoridade. Deus falou com Moisés assim: tira a túnica dele. Só enquanto tirou a autoridade que Deus te deu e não te tira, que aí ele foi. Que aí sim o Senhor recolheu ele. Amém ou não amém? Sejais revestidos do poder que vem do céu. Agora vamos para o outro lado. Tem mais
5 minutinhos a gente acaba aqui. Vamos para o outro lado. Aí pegaram o barco e foram para o outro lado. Na hora que chegaram no outro lado, veio um sacerdote, veio um homem da sinagoga, Jairo. Quem conhece a história? Aí veio Jairo e falou assim: Jesus, a minha filha está morta. Gente, o sacerdote que crucificaram Jesus, olha a conversão aí, vocês conseguem ver a conversão? Ali ele está falando assim: eu creio que só o Senhor tem poder de fazer a ressurreição da minha filha, trazer ela de volta. Aí Jesus falou assim: calma, ela não está morta, mas eu vou com você. E no meio do caminho veio a mulher do fluxo de sangue. Amém ou não amém? E o que aconteceu? Ela tocou nas vestes de Jesus, deixa eu acelerar aqui. E ela foi? Ela foi? Não. Ela foi salva. Salva. A palavra diz assim, Jesus olhou para ela e falou assim: sua fé te salvou. Então, você quer saber se você vai ser salvo ou não? Preocupa se você está curado ou não. Porque a salvação traz a cura. Que a salvação é pela fé. A cura é pela fé. Aí aquela mulher dele saiu poder e virtude. Salvação. Aí aquela mulher, aí Jesus continuou, chegou lá na casa de Jairo e entrou no quarto e voltou com a menina, porque ela dormia, ela não estava morta. Já foi falado. Amém? Coloque em pé do seu lugar. Vamos daqui a pouco. Eu quero chamar aqui na frente para orar, eu vou orar. Só para você que entendeu que você tem ministério chamado. Que tem muito tempo que você está andando com Jesus aí, mas de repente uma tempestadezinha ou outra te enfraqueceu, porque enfraqueceu os discípulos também. Porque eles assustaram, porque eles até então não tinham entendido que Ele é o Todo-Poderoso, dos céus e da terra. Porque nele foi todo o poder. Vocês lembram do versículo? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Porque imagina a gente chegar na praia e falar assim: não, diminui essa onda aí, está muito forte. Ou aumenta aí para me pegar um jacarezinho. A natureza ninguém brinca, gente. E o único que mexeu com a natureza foi Jesus. É Deus, o Criador. Amém ou não amém? Só que, para isso, do outro lado, a gente aprendeu que existe um propósito. Propósito. A filha de Jairo não estava morta. Ai, meu Deus, tem que orar. A filha de Jairo não estava morta. Ela estava dormindo. Quem que é a filha de Jairo? A filha de Jairo é aqueles jovens, adolescentes, é o seu irmão, é a sua família, é o seu vizinho que está lá fora. E a gente fala que não tem jeito. Nós, igreja, praguejando, não, isso aí não tem jeito não. Seja preguei, já não tem jeito não. Em vez de a gente usar a boca que tem poder para abençoar, a gente fala isso. Eles vão ser salvos, eles são a igreja de amanhã, porque nós vamos trazer eles para cá. Mas antes de trazer eles para cá, Jesus quer curar, sabe quem? A velha igreja. Eu e você. A filha de Jairo, 12 anos. Amém ou não amém? A mulher do fluxo de sangue, a primeira vez uma menarca vem com 12 anos, 11 anos. 11 anos. Com mais 12 que sangrava, vamos colocar aí, 23 anos. Quem é mais velha? Quem era mais velha? Então Jesus precisa curar a gente que é mais velho, que conhece do Evangelho, que todo dia está alimentando aqui, que domingo vai estar ceando aqui, e aquele homem de Deus ali, ó, tá pregando na nossa vida. A gente está vivendo uns vasos gordos do meu tamanho. Não cabe mais unção, não cabe nada, a gente não distribui para ninguém. Enquanto Jesus não curar eu, você, a igreja velha, como é que a igreja nova vai entrar por aqui? Ela não está morta não, gente. O mundo é do maligno, mas o Jesus Cristo pagou o preço para todo mundo. Jesus vai curar a nova depois que Ele curar a velha. Você que entendeu essa mensagem,
que hoje você precisa de uma oração para você voltar ao primeiro amor de serviço, não de conversão, não. Você lembra quando você carregava as cadeiras, que você limpava isso, que você tinha prazer aqui? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Essa noite o Senhor vai me curar e vai curar a velha igreja, aqueles que estão aqui dentro, aqueles que precisam de oração. Quem aqui já desanimou do ministério? Tirando eu. Vem cá, eu quero orar por você. O Senhor quer renovar seu ministério. Porque se o Senhor não te curar, como é que vai curar a filha de Jairo lá fora? Amém ou não amém?